Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade aqui no nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. E hoje a gente vai fazer o vídeo de número 32 e vamos ler números de 33 a 36. E como a gente sempre fala, né, de uma coisa que no início do vídeo, uma coisa que vem à cabeça, hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de lidar com pessoas, vamos dizer assim. Tem muita gente que fica na roça ou na própria cidade mesmo e fala que lidar com gente é muito difícil, lidar com gente é muito complicado. E eu sinceramente eu não conheço nenhum animal que é mais fácil de lidar do que uma pessoa. Todo mundo fala, mexer com cachorro é melhor, mexer com coisa é melhor. Se você não exigir muito dele, exige de um animal que você precisa de exigir de uma pessoa. Exemplo, exige de um cavalo, sei lá, que ele limpe a sua casa, que ele organize a roupa sua de cama. Exige de um cachorro que ele, sei lá, trabalhe e põe algum mantimento dentro de casa. Exija de um animal a mesma coisa que você exige de uma pessoa e você vai perceber que não é mais fácil lidar com o animal do que com gente. Por incrível que pareça, para muita gente, até pra gente mesmo, lidar com pessoas é mais fácil do que lidar com animais. Se bem que tem muitas pessoas que parecem animais, né? São muito difíceis de lidar. Mas, continuo lembrando que lidar com pessoas é melhor do que lidar com animais, né? Então aquela frase fala, lidar com animal é melhor do que a gente, esquece, gente. Tenta pedir qualquer coisa que você pede para um ser humano, tenta pedir para qualquer animal ou máquina. Você vai ver que em uma coisa eles são bons. Às vezes, uma máquina é bom só em dobrar papel, outra é bom só em cortar, sei lá, a chapa, mas pede a máquina para fazer outra coisa, pede um computador para fazer outra coisa, tem que ver o que ele é bom ali. Pede um computador para carregar um copo de água para você, ele não carrega, ele faz processamento. Pede, sei lá, um animal para escrever para você algo que você precisa escrever, ele não vai conseguir escrever. E pede para pessoas, a maioria das pessoas consegue sim. Então, lidar com pessoas é mais fácil que lidar com animais. Então vamos lá, Cristiano vai continuar aqui dando sequência nos números. Números de 33 a 36, né, na Bíblia. Ela vai dar prosseguimento aqui na leitura, por favor, Cristiano, leia para a gente. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Araão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdom. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de ter andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quirote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em
Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefé. Partiram do Monte Sefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene Jacaã. Partiram de Bene Jacaã e acamparam-se em Or-Hagidgad. Partiram de Or-Hagidgad e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu Cananeu, o rei do Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomarei a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa darei herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desaposardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixareis ficar vos-se-ão como espinhos nos vossos olhos e como agulhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei, fazei-lhes a eles. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental.
Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaadá e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e a saída deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azaenã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azaenã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberão a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, ao lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Anel, filho de Efode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiute, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. As cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém aos seus redores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Aos arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental e 2000 côvados do lado norte, 2000 côvados ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha um homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que herdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomarei muitas, e, se for pequena, tomarei poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés:
Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos servirão de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essa cidade vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei estes ao lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade ou contra ele, lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tento procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o sangue e óleo, com o santo óleo. Porém, se alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, e o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher a sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana da terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Casamento de herdeiras. Chegaram as cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do vosso irmão Zelofeade se desse às suas famílias, às suas filhas. Porém, casando-se
elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de vossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo, daqueles a que vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu uma ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel, se não de vincular cada um a herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança da tribo dos filhos de Israel, se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Bom, então hoje a gente finalizou, né, o capítulo dos números, né? O livro dos números, né? Finalizou o capítulo hoje 36. A gente leu, fazendo o vídeo de número 32, lemos os capítulos do livro dos números, os capítulos 33 a 36, e a gente vai tirar uns códigos aqui, né? A primeira coisa que eu vi aqui foi sobre, no capítulo 33, vocês repararam que é só partida, né, e chegada, né, até o acampamento. Então é um trecho, você está falando de tal lugar para tal lugar, e dormir e acampar em tal lugar, e de tal lugar para tal lugar. Fico falando várias vezes ali, repetitivo. A Bíblia tem muitas dessas coisas repetitivas, né? Deve ter um motivo, mas é um passo a passo ali de saída e de chegada, né? Outra coisa também que fala aqui que Deus, né, manda lançar fora os moradores de Canaã e dará aos filhos de Israel toda a nova terra. Lembrando que tudo que Deus fala aqui, toda a colocação de Deus aqui é através da fala de Moisés. Moisés se conecta com Deus e fala que Deus falou isso, né? Então, partimos do princípio que é Moisés falando a pedido de Deus, né, o Deus de Israel. Então, ele fala que Deus manda lançar fora todos os moradores de Canaã, né, e dará aos filhos de Israel toda a nova terra. E mais uma vez também Moisés fala que o Senhor destruirá as imagens, né, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Então, fala aquela história de que o Deus é ciumento, ele não gosta de imagens, que o povo de Israel tem um único Deus, e o Deus dele é ciumento, e ele não aceita, porque idolatravam animais. Ele fala até de imagens fundidas, né, de deitar todas as imagens estampadas em pedras, desenhos, que tiraria tudo, porque Deus é ciumento, né? Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Moisés, né? Eu falo assim, colocando, né, o Deus de Moisés, porque todo o relato é baseado nisso, e nós estamos aqui para entender essa força, essa coisa que tem, e a Bíblia é longa, a gente vai levando ali, vai entendendo todas as colocações, né? E cada pessoa tem uma maneira de se comunicar com o divino, né? E isso aí vai se alinhando ao longo da vida dela e de outras que virão também, né? No quarto item que eu olhei aqui também foi que o Senhor fala a Moisés como ele repartirá as terras recém-ganhadas, né? Então eles dão, primeiro Moisés fala
né, dando um comando para tudo que Deus vai tirar de Canaã, né, o povo que está lá. E aí depois também ele fala que depois que você conquistar essas terras, ele repartirá essas terras recém-ganhadas, né, com povos, ó, vai ter tanto para um povo tal, tanto para outro povo, para as tribos, né, e por aí vai. Eles dividem, né, as conquistas, né, acredito eu que através de lutas e guerras ali, devem conquistar alguma terra, aquela terra passa a ser deles, a terra de Canaã, conquistaram ela, né, ou seja, tomaram ela de alguém, tirou o povo de lá, e aí vem. E essas negócios de guerra, a gente hoje está passando pela guerra da Rússia, aí a gente está vendo uma possível guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, que é o negócio de tomar um povo e destruir, às vezes matar mesmo, passar por cima. A gente já viu isso muito na história, tem toda uma lógica, né, de conquistas por trás disso, coisas tipo Hitler fez também, e a gente vê isso muito comum na Bíblia também, essas conquistas, essas guerras, eles tentando, um povo tentando tomar de outro povo, e pra gente é meio confuso, porque chamam de guerras santas, né, e a gente não sabe nada, a gente está só entendendo aqui até agora, estamos só lendo no sentido de entender, e é meio assim, meio forte pra gente, né. E outra coisa que fala aqui, que vai ter uma terra lá que eles vão separar, que lá vai ser mandar as pessoas ali, que tem algum problema e tal. E ele fala também sobre a pena de morte. Ele fala sobre a pena de morte para os homicidas. Os homicidas, ou seja, quem matou o outro por querer ou de propósito, ele não será culpado, ele será morto, né? E fala que inclusive os vingadores de sangue não será condenado, ou seja, a pessoa que se vingar, que pegar aquilo lá e se vingar dele, que matou um outro parente, uma coisa qualquer, ele não será condenado, embora ele diga assim, esse pode matar, porque está se vingando, o outro que matou aleatoriamente, não. E por aí vai. Então, na Bíblia aqui já coloca que tinha pena de morte, né? Então, quando a gente vê hoje o pessoal do Islã, as regras do Islã e tantos outros aí, as lógicas que eram usadas antes, era tudo muito cruel também, né? Não tinha muita chance. Qualquer coisa matava mesmo. A pessoa fez algo errado ali, isso aqui você paga com isso, com aquilo, e isso aqui não, isso aqui você morre mesmo. Então a pena de morte era imposta ali a algumas pessoas, alguns tipos de crimes, né? Não sei se vocês perceberam, Moisés criou basicamente uma legislação própria. Não sei como, se foi durante tempos e tal, a gente estamos observando, mas assim, durante o período que ele vai criando, ele sobe no monte lá, desce, com o começo de uma legislação, e a cada momento ali ele vai colocando outras coisas, vai acrescentando mais coisas, e ele cria todo um conceito, tanto no conceito de saúde, como no conceito de exército, como vai ser o exército. Aí tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da, sei lá, da construção, né, do ministro das construções, como será construída, né? São vários ministérios ali, cada um com a sua lei, e sempre o Senhor falando para ele, e ele escrevendo, ele praticamente psicografando algo ali que vinha à mente, né? É muita coisa saindo de um homem só, né? E toda a base ali que a gente está percebendo aqui, a base da Bíblia, ela começa basicamente com as falas de Moisés, né? Claro que antes tinha Adão e Eva, aquelas coisas ali que a gente conhece, a Arca de Noé e tal. E Moisés é descendente de Abraão, que é descendente de Abraão, que é pai de Jacó, que é pai de Isaac, que Isaac é Israel, que depois vem Moisés, que é descendente deles também, e por aí vai. Ok, pessoal? Então é isso. Acabamos aqui mais um vídeo de número 32. E feliz por fazer um vídeo. Hoje estamos todo mundo cansado, mas conseguimos fazer um vídeo. Né, Fê? Uhum. Oh, linda. Beleza? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. E até mais. Tchau.